Misericórdia, Jesus. Oh, Pai, pelo amor de Deus, que essa energia segure. Oh, Deus, isso corre, pelo amor de Deus, aqui. Boa tarde, Jesus, meu boa tarde. Pai querido e Pai amado, eu estou entrando na sua poderosa presença de oração. Eu peço aqui os anjos do céu, o Espírito Santo e o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que chega até nós todos, aonde a gente está clamando, pedindo, que o Senhor chegue até a gente. Porque o seu santo, seus anjos, o Espírito Santo de Jesus e nosso Senhor Jesus Cristo está aqui comigo. Eu não estou só. Eu estou com Deus. Eu estou com os irmãos de luz. Tudo é a paz do Senhor. Porque sem Deus nós não estaríamos ninguém aqui nessa terra. Nós só estamos aqui por causa de Jesus. É de Deus. É o Espírito Santo. Os anjos. Quando a gente clama a Jesus, fala assim, Senhor, envia seu Espírito Santo, ele envia. Pode ter certeza que ele envia. Jesus envia seus anjos do céu, cobre a gente, todos que estiver aqui, ele envia. Jesus, socorra a mim. Jesus, me dá saúde, me dá a proteção do Senhor. Ele envia. E ele veio até a gente. Mas a gente tem que abrir a boca, falar com Deus, abrir sua alma, seu coração, sua mente e deixa Deus agir na vida da gente. Vou dar meu boa tarde. Boa tarde, Pedra Preciosa. Vocês que estão em casa. Meu boa tarde àqueles que pegaram o feriadão. Boa tarde àqueles que estão no leito do hospital. Boa tarde àqueles que estão em casa, que estão trabalhando. Um grande boa tarde para todos vocês e dentro do nosso Brasil todo. Um grande axé. E o grande axé fora do nosso Brasil. Eu tô rouca, mas vamos que vamos, não vou parar por aqui. Vamos para frente que atrás vai gente. Tem esse ditado e é pura verdade. Eu quero falar para vocês que Deus está aqui comigo, está aí com você, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos, que Deus e o céu protege todos vocês que estão em casa, aqueles que pegaram o feriadão, aqueles que estão no trabalho, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe aqueles que estão nos abrigos do vovô, da vovó, aquelas crianças que estão internadas, aquelas crianças que acabam de nascer, que Jesus abençoe todos eles, a mãe, protege as mãezinhas deles, aqueles que estão acamados em casa, que não podem se virar, que Jesus chegue até lá. Junto com os irmãos de luz, ajuda eles, salva eles por a sua misericórdia, meu Pai. E todos os irmãos de luz que estão aqui, que nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos, que socorre todos da gente que estava aqui nessa terra. Porque o menino de Jesus está aqui, junto com a gente, fazendo uma corrente de oração. Porque os anjos do céu estão tudo ao redor aqui. O Espírito Santo, o nosso Pai, Criador do céu e da terra, Arcanjo Miguel, o Zerê, Corbe Damião, Avalanche de Eri. Todos preto velho, seu roupa de ferro, caboclo, seu pedra branca, todos caboclos de Oxóssi, todos caboclos de Oxalá, todos caboclos de Ogô, todos caboclos de meu pai Xangô. Caô, Cabecilê, meu pai, salve. Então, tudo é uma energia boa, gostosa, que todos eles estão aqui comigo, está aí com vocês, nunca você está só. Nunca fale que está sozinho, porque você não está. Porque Deus está do seu lado, os irmãos de luz estão do seu lado. Tudo tem o propósito de Deus, mas coloca a força da energia boa e tira a energia negativa, bem para longe, coloca a boa. Porque quando Deus
Ele vê que a gente está com a energia boa. Mesmo aqueles inimigos que tiver, Jesus está com nós. Porque ele fala, todos que tiverem oração, rezando, a reza que eu ensinei, o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, eu estarei com ele. Tudo é da paz do Senhor. Porque Deus fala, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olha que é 4, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Nós estamos com o Pai e o Filho, o Espírito Santo. Para que ficar perturbado? Para que ficar doente? Deixar noite de sono, perder a noite? Para que? Pensando no dia da manhã, pensando lá na frente? Não. Pensa até agora. Porque amanhã só pretende a Jesus. Não é a gente. Nós temos que pensar até agora. Amanhã, à noite, vai pretender de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, tem gente aqui que eu estou vendo que fica perturbado. Ah, porque vai estar acabando o ano e eu não fiz nada disso, não arrumei isso, não arrumei aquilo. Como que vai terminar o ano todo esse vermelho ainda? Essa dificuldade demais. Não faz isso, pedra preciosa. Não faz isso. Coloque o dia da manhã nas mãos de Deus. Porque só Ele sabe o que vai acontecer. Mas quando a gente pede a Deus e coloca nas mãos dele, ele tem um propósito grande, valioso na nossa vida. Você sabe disso? É. Porque Deus fala assim, minha filha, meu filho, não se preocupe com o dia da manhã. O dia da manhã está cuidando eu na sua vida, estou cuidando da sua família, da sua casa, de seu emprego. E pode ter certeza absoluta que o dia da manhã, que está pretendendo só a Deus, ele vai lhe dar coisas boas. Deus não dá nada de ruim aos seus filhos. Jesus, ele não vai dar nada ruim para seus filhos, nunca dá. Nunca deu e não vai dar. Jesus, ele vai dar vitória, saúde, proteção, a paz, a esperança, o amor dentro de vocês, de Deus de cá. Estão entendendo, gente? Jesus é tudo que a gente tem. Jesus é a pedra mais linda que tem na nossa vida, que tem na nossa casa, que tem na nossa família. Jesus é tudo, gente, é tudo de coisas boas que Jesus é na nossa família, na nossa vida. Junto com o Espírito Santo e os anjos do céu, nós faz aquela corrente e os irmãos de luz para ajudar nós do dia a dia na nossa vida, na nossa caminhada. Porque nada por acaso. Se eu sou essa bezedeira é porque eu merecia. Se você é o doutor, é porque você merecia. Se você é o enfermeiro, é porque você merecia. Se você é o juiz, é porque você merecia. Você é um grande trabalhador, o vaqueiro, é porque você merecia. Emprego nenhum não vem para a nossa vida porque por acaso. Não, está errado. É porque Deus consentiu.
Deus consentiu, nós no ventre da nossa mãe, pegar a gravidez, né? E nascer uma grande mulher. Foi Deus que consentiu nascer a mulher. Deus consentiu também de nascer o homem. Não é ninguém nessa terra que está pensando nisso. Quem estiver pensando de vocês do outro lado, isso está enganado. Porque nada é pela causa. Não, gente, está errado. Tudo tem a proposta de Jesus. Jesus é o nosso protetor em toda jornada da nossa vida, em toda caminhada. Ele não afasta um minuto da gente. Porque toda a gente tinha morria. Porque se suspirar, você deve se suspirar? Ninguém deve se suspirar. Eu só estou aqui falando, suspirando por causa de Deus. Você está aí do outro lado também, é por causa de Deus que está suspirando junto comigo. Deus envia os seus anjos do céu para ajudar nós aqui a caminhar. Tá entendendo, gente? Tudo é no tempo de Jesus, não é no nosso tempo. Agora, Deus fala, aonde tiver 1, 2, clamando, chamando pelo meu nome, chamando por eu, Jesus está presente. E aqueles que estão rezando, eu estou junto. Então eu falo, tira seu tempo para vocês rezar, entra para seu quartinho, faz a sua oração, entrega para Jesus, faz sua oração, entrega para os irmãos de luz, porque Deus vai chegar mais perto de você, os irmãos de luz vai ficar perto de você. Ainda, preste bem atenção, se vir uma tempestade, nenhum da gente que está com Deus não é atingido. Não é atingido. Por quê? Porque nós estamos com Deus. Porque nós estamos com os irmãos de luz. E o Espírito Santo. Quando a pessoa fala assim, Jesus, me valei-me, Jesus. Me valei-me, Espírito Santo. Ele está do seu lado, lhe ajudando naquilo ali que for preciso. Nunca duvide de Jesus. Nunca duvide do Espírito Santo. Nunca duvide dos irmãos de luz. Porque todos eles estão com nós. Vou falar. Vocês, eu, milhões de gente, tem milhões, que não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Sabe qual é o mal que nós faz? É comer feijão com arroz. Porque tem gente que eu e milhões de gente aí, que eu acabei de falar, que nem maltrata ninguém, não bate nos bichos, não maltrata seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, não maltrata os outros de fora, que é nossos irmãos, que nós tudo é filho de Deus. Não maltrata ninguém, trabalha na medida de Jesus, junto com Deus, trabalha tudo certinho, e é católico. Mas tem católico que nem eu e vocês, milhões de gente, que é melhor que ter pastor.
que ter pastora. Sabia disso? É, gente. Milhões que é melhor que ter certo padre. É, gente. Não é desfazendo nem ninguém. Mas a gente, eu e milhões de gente do outro lado, começa a rezar, entrega seu terço para Jesus, as suas bênçãos, entrega os outros irmãos para Deus, sua família para Deus. E ali ele está caminhando na escada de Deus. Aí nós vamos caminhando para Deus, nós não estamos fazendo mal para ninguém. Agora, milhões de gente que faz o mal para os outros, esses vai se acertar a conta com Deus. Então, por isso que eu falo para vocês, cada dia faça que nem eu. Se às vezes uma palavra errada agravou a Guei, você pede perdão. Oh, Deus, me perdoe. Faz que nem eu. Pai, me perdoe do dia a dia. Então, quando a gente pede perdão para Deus, se a gente soltou a palavra errada, para não ofender um outro coleguinha ou um da família, a gente pede perdão para Deus. Gente, a gente não é santo aqui nessa terra. Ninguém. Quem é santo é Jesus, que está lá no céu. É os anjos do Espírito Santo. É lá, eles que é santo. A gente, nós vivemos do pecado. Porque a gente aqui, nós comemos feijão e arroz, né? Troca ideia mais outras pessoas, conversa com outras pessoas, pelos momentos, por a gente pessoa boa e pessoa também um pouco difícil. Cada uma cabeça é um cérebro, cada cabeça é uma pessoa. Tem uma cabeça diferente, cada um da gente. Mas aqueles que eu estou falando é daqueles que a gente tem que rezar por eles, rezar por a gente, rezar pelos aqueles inimigos que tiver. Porque quando a gente reza pelo inimigo, quebrando as forças dele, para ele enxergar a palavra de Deus, para ele enxergar Jesus, nós não estamos fazendo mal. Nós estamos rezando por eles para chegar até a Deus, para chegar ao Espírito Santo, para os anjos do céu, para os irmãos de luz proteger eles, para ele entender, coloca na cabecinha dele que Jesus existe dentro de cada um da gente. O amor de Jesus existe em cada um dentro da gente, porque quando a gente tem amor dentro, nós temos amor pelo próximo. Mas se você não tiver amor pelo próximo, por que você não tem amor dentro? Não tem amor. Se você não tiver amor aqui dentro, não tem amor pelo próximo. Nós só temos amor aqui dentro quando nós temos amor pelo próximo. Pode ser parente, pode não ser parente. Vamos supor, uma comparação que eu estou aqui, viu, gente? Você vê na sua frente como você vai agir nesse momento agora. Uma comparação. Se você vê um acidente de carro que está sangrando aquela outra pessoa na sua frente, você se para ali com aquela ceia, com aquela pessoa acidentada, com as pernas quebradas, sai do sangue. Como que a gente vai se sentir naquela hora ali? Como? A dor daquele que está ali na nossa frente responde na gente. A dor que está naquele irmão responde dentro da gente. E a gente fica o quê? Fica ruim. Fica pegando com Deus, louvando ali, que Deus dê força para aquele que está ali acidentado, que Deus salve a vida dele, que Deus dê a vida. E a gente, que não é irmão de sangue, só irmão por parte de pai, mas a gente fica ruim. Você chora sem você querer, você vê o pranto, o choro.
A dor dentro de você está grande. Como se fosse que acontecesse com você. É esse o carinho que Deus fala para eu e para vocês. Se põe no lugar do outro. Se põe no lugar do outro que está desse jeito, para ver como que você fica. Pois fica arrasado. Chora sem parar. Grita por Deus, chama pelo Espírito Santo, chama pelos irmãos de luz, chama por todo o santo do céu nessa hora. Ou eu estou mentindo? Não. Porque o certo é esse. A gente sofrer, gritar por Deus, pelo nosso irmão que está sendo acidentado ali naquela hora. Agora vem aí a outra. Comparação. Uma comparação. Aí você está dirigindo seu carro, se para numa cena dessa, que o outro acabou de ter esse acidente grave. Aí você vai falar, olhou, bota o seu carro, se dana aquilo ali. Nem vou chamar por Deus, nem vou chamar por nada não, se dane. Isso é o certo? Cadê o coração? Cadê a alma que você tem? Cadê Jesus dentro de você? Cadê os anjos do céu? Cadê o Espírito Santo? Cadê os irmãos de luz dentro de você? Aí você tem que falar isso e ir embora? E não dar o socorro para seu irmão? Não fazer de tudo para ajudar seu irmão? Pense isso que eu estou falando agora. Que amanhã pode ser tarde, pode ser com você. E eles vai chegar junto com a palavra amiga, com oração, pegar da sua mão, dar o socorro, dar o suporte, gravar, pedir a Deus, o Espírito Santo, os anjos do céu, os irmãos de luz, que salva a sua vida ali, a vida da sua família, que Jesus dê conforto para aqueles que perderam o ente querido ali, que está acidentado, que Deus traga as bênçãos, a vitória para aqueles lá. E pede para vocês também, porque você está na pista também dirigindo. Porque Deus fala. Jesus fala. Vinde a mim, aqueles que estão cansados, que eu sou a solução. Jesus era a solução para todos da gente. Então coloque isso na sua mente, pedra preciosa. Dê o socorro. E em que você pode ajudar nessas horas? Ligar para o SAMU, ligar para a polícia, ligar pedindo ambulância, pedindo o corpo do bombeiro para acabar o fogo, para ajudar. Porque ali é vida, é filho de Deus que está ali. Ali é o servo de Deus, que nem vocês. Mas a gente pensa, muita gente pensa, que nunca acontece com nós. Só acontece com os outros, não é verdade? E está enganado. Mas a gente tem que rezar para não acontecer com ninguém. Nem com a gente, nem com os outros irmãos. Nós não tem que rezar só para nós. Está errado. Nós não tem que rezar só para nós. Nós tem que rezar pelos outros, todos do nosso Brasil. Toda a pedra preciosa que tem no nosso Brasil. Todos filhos de Deus, porque todos é feito de Jesus. Todos, gente. Não tem um que é filho de Deus e outro não. Aqui, nessa terra, todos da gente é igual.
Porque quando a gente morre, aquele caminho que passou meu pai, minha mãe, o pai de vocês e tudo, nós vamos passar o mesmo jeito. Lá naquele cemitério vai acabar toda a confusão, toda a encrenca, todas as brigas. Porque eles vão me enterrar, ser enterrado ali. Ali não é só para o pobre e o rico vai subir num palácio para enterrar no palácio, não. Ali vai enterrar rico e pobre tudo, naquele pedaço de chão. Ali acaba todas as confusões. Se as pessoas que têm o nariz empinado, que quer ser melhor que ter os outros, é porque tem dinheiro, tem fazenda, é pior que ter um dos pobres quando morre. Tá entendendo, gente? Então, um desses milionários que tem muito dinheiro, chega um para dizer, olha, eu preciso de uma casa, eu preciso dessa receita que é 2.000, 3.000, R$1.000, 500, para ver se ele dá, se ele despacha a receita, para ver se ele dá a casa, para ver se ele dá uma cesta. Mas quando morre, é pior que tem a gente, que é humilde. E ainda, quando a pessoa dessa morre, sabe o que faz? O caixão fica pesado demais, porque ele não quer ir para o cemitério, ele quer ficar com os bens dele, para não dar para a família, para não deixar para a esposa, nem os filhos, ninguém. E aí sabe o que leva? No meu tempo lá, no Nordeste, pega as 3 varas verdes, cada um fica com a vara cruzando, batendo em cima do caixão, para o caixão sair correndo, porque ele não quer ir ser enterrado, ele quer ficar com os bens. Tem muitos desse jeito, milhões, que não quer deixar para a família. No meu tempo, lá no Nordeste, pegava uma vara verde, quando o caixão estava bem pesado, que ninguém estava aguentando carregar, batia numa vara verde, cruzando a vara verde, batendo. Aí o caixão, ó, soltava levinho e enterrava tudo de bom. Mas naquele tempo, deu lá, eu via muitos, sabe o que, gente? Que vai, mas depois eles voltam e ficam na pessoa, nos filhos, nas filhas, na neta, na esposa, para não deixar eles se inquietam, sem para a esposa não arrumar uma outra pessoa, para os filhos. Aí encorta aquele vunga que já morreu, né? Volta e encorta na família. E ali agora? Ali tem que ser um benzedor que entenda para poder tirar ele, fazer partida, rezar missa na igreja, no sentido daquele que foi, para ele desapegar da família e subir. Porque ele não pode voltar mais, porque ele já morreu. Quem está vivo não fica com morto. Então ele tem que fazer a partida e Deus levar ele, para ele não voltar. Mas por causa da riqueza, de uma casa, de um cavalo, de um boi, de uma vaca, coisa simples, até coisa simples, que não tem nunca é riquezona grande, mas ele se pega ali que não quer dar para os filhos nem para a esposa, então ele acanha. E não é por aí. Porque em vida, beleza, mas já morreu. Quem ficar, fica com os bens. Ou vai dar para o governo, ter na família? Não pode. Tem muitos que dá para o governo quando não tem família nenhuma. Faz o testamento, não tem família, dá para o governo. Você está entendendo, gente? É desse jeito aqui nessa terra. Então eu peço por vocês todos, nosso Senhor Jesus Cristo, que abre sua mente, seus olhos, reze, entra para o seu quartinho, vai rezar com a sua família,
Vá agradecer a Deus pela noite que Deus lhe deu, para sua família, para vocês. Vá agradecer a Deus pelo dia. Vá agradecer a Deus pelo seu passeio, que foi santo e voltou santo. Vá agradecer a Deus por tudo que nós temos. Por tudo. Eu e vocês agradecem isso. Porque a coisa melhor que tem é conversar com Jesus. Porque se a gente coloca na mão de Deus, fica quieto. Porque Deus, Ele vai vir dar a resposta da gente. Tá entendendo, gente? Ontem, uma moça falou assim pra mim, conversando comigo, né? E ela falou, assim, eu quero que a senhora dê conselho pra esse marido meu. Pá, a senhora é boa, a senhora vai dar conselho pra esse marido meu. Desse jeito. E ali o marido falou assim, ué, mas por quê? Que ela tem que me dar conselho? Pra falar a verdade? Calou. Tá entendendo, gente? Porque o povo me procura para saber por onde que deve ir, por onde que não deve ir. Porque tudo que eu tô falando aqui, gente, é verdade. Hoje foi esse vídeo de explicação, porque tem gente me procurando. Então, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Se você pede um orixá, meu pai, Ogum, me faça isso e isso. Abre meus caminhos. Aí você coloca uma velinha para Ogum, branca, no pire. Reza seu pai da sua Ave Maria e entrega para Ogum, porque Ogum é dono dos caminhos, dono da batalha. Pode deixar. Ele não vai esquecer de você. Ogum não esquece, orixá nenhum. Então ele vai fazer o quê? Vai trabalhar naquilo que você está pedindo. Mas se ele vê que é uma coisa boa, ele vai lhe dar. Mas se ele vê que é uma coisa ruim que você está pedindo, ele já não vai lhe dar. Aí lá na frente você fala assim, poxa, meu pai Ogum poderia me dar isso e não me deu. Aí vai falar de Ogum. E não é por aí. Porque Ogum vai lhe dar coisa boa, mas não vai lhe dar coisa ruim. Oxóssi é dono das florestas, é o servo de Deus. E aí, você vai pedir ao Oxóssi, me dê isso, me dê aquilo. Coisa boa. Aí você vai ter, acender a vela verde para meu pai Oxóssi. E meu pai Oxóssi vai lhe dar. Mas se ele vê que você está pedindo coisa ruim, ele já não vai dar. Bem assim é Jesus. Jesus, se você dizer assim, ô pai, uma comparação, viu? Pai, me dê uma benção, quero um emprego. Jesus vai lhe dar. Rápido, ele lhe dá. Mas se você dizer assim, pai, mata aquele fulano de tal, Jesus não vai lhe atender esse pedido. Jesus não vai atender ninguém. Porque ele não é de matar. Ele vem, ele trouxe a gente, ele vai levar no tempo dele. Não é no nosso tempo. O que a gente quer falar? Pai, mata aquele fulano de tal que está me fazendo raiva. Para que isso? Que Deus não vai lhe escutar. Deus vai lhe escutar junto com os irmãos de luz, é coisa boa que acontece. Pai, eu estou doente, eu quero que o Senhor me dê minha cura. Aí Deus vai lhe dar. Pai, eu estou com fome, eu quero que o Senhor me dê um trabalho para eu arranjar, para eu comprar comida. Aí Deus vai lhe dar. Mas ele não vai dar nada ruim. E nem os irmãos de luz, nem da esquerda, nem da direita. Você pediu uma coisa para a esquerda, vai dar tudo caminho aberto, tudo coisa boa. Agora, se você pedir o ruim, eles podem até ir lá dar, mas ele vai cobrar de você depois. E aí, como vai ficar você, sua vida? Você vai ficar devendo a sua vida, já vai dar de mão beijada para o lado da esquerda, para a entidade da esquerda. Por que a entidade da esquerda? Porque você pediu o mal para aquele lá. E o mal aconteceu lá e voltou para você. Agora você vai ficar com toda travada, a vida travada, sua alma para a esquerda. Você quer isso? Quer isso? Em vida, em morte, tudo para a alma sua para a esquerda? Por a entidade da esquerda? Você quer isso? Então, olha bem, todos vocês, todos da gente, não peça nada que não agrada a Jesus.
Não peça nada que não agrade os orixá. Peça coisas boas, porque coisa boa acontece na nossa vida. Se não acontecer hoje, acontece amanhã. Coisas boas. Todos eles dão coisas boas para nós. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Coração. Fica com Jesus e até amanhã, que Deus quiser. Ainda bem que não faltou a internet agora dessa vez. Um grande axé para vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês.